vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje está começando mais um episódio de Encontro com o Propósito. Sejam muito bem-vindos, você que nos assiste pelo YouTube, pelo Spotify. Já vai deixando o seu like, se inscreva, você que é novo por aqui, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, com a Larissa. Eu vou passar para ela se apresentar pra gente começar o nosso bate-papo aqui. Fique à vontade. Meu nome é Larissa, eu tenho 21 anos e eu sou casada com o Luiz. Isso aí. Bom, Larissa, pra gente começar, eu gostaria de saber como que foi sua conversão, né? Se foi de berço, se você encontrou o Senhor no meio dessa caminhada. Pode ficar à vontade. Então, a minha conversão foi normal. Teve que acontecer algo muito complicado na minha vida para eu poder se encontrar Jesus, né? Eu não venho de berço cristão, minha família não é cristã, tipo, eu sou a única da minha casa primeira, e por enquanto, né? Sim. Mas eu fui a primeira e foi num momento muito complicado assim, na minha vida que eu sempre tive uma semente plantada no meu coração. Tipo, mesmo quando eu era do mundo, eu praticava as coisas do mundo, eu sempre tive um temor diferenciado quando falava tipo, de Jesus, quando falava de Deus. Então, tipo, um momento que foi muito complicado para mim, que foi a separação dos meus pais, eu era muito jovem, eu tive que ficar aqui com meu pai, eu tive, tipo, aquela parte da minha adolescência longe da minha mãe. Então, eu fui um pouquinho rebelde com meu pai, eu não aceitei muita situação. Logo eu saí de casa, com 19, eu acho, eu saí de casa com 19 anos. E foi nesse período que aí eu fui morar junto com meu namorado. E foi nesse período que tipo, Deus começou a agir na minha vida. Sim. Que eu não me sentia mais confortável com aquela situação com que eu estava vivendo. Eu olhava para aquelas coisas que eu estava vivendo e falava, Deus, isso não está certo. E eu preciso de uma ajuda. Sim. E foi num dia muito ruim, assim, batendo várias crises de ansiedade, bem péssimo. Eu tinha uma amiga, bem mais velha que eu, e eu conversando com ela, eu falei, olha, eu não tô bem, eu preciso de uma ajuda. E ela já vinha agindo na minha vida há muito tempo, Sim. de falar de Deus pra mim, de me querer me Já vinha pregando ali já pra vinha você. pregando no meu coração, já tava sentindo alguma coisa diferente. Sim. E nesse dia ela foi até minha casa, aí ela orou por mim, ela conversou comigo e eu coloquei meu joelho no chão e naquele dia eu falei, me entreguei pro Senhor. Falei, eu entrego a minha vida aqui pra você e eu quero viver o que o Senhor tem pra mim, porque essa vida aqui que eu tenho não tá me cabendo mais. E eu entregar a minha vida pra Ele e eu comecei. Tipo, não melhorou. As pessoas acham que melhora, né? A vida vira mais de vai rosas. ser um conto de fadas, né? Mas não foi. Eu comecei a perder amigos, tipo assim, quando pessoas começaram a se afastar, eu ficava assim, o que tá acontecendo? E comecei a ver muitas pessoas com outros olhos, pessoas que eu admirava, assim, que eu falava, isso não é mais correto, sabe? E foi que Deus fez um rebuliço na minha vida. Aí, tipo, aquela vida que eu tinha que estar morando junto com meu namorado na época, ele acabou também, que é meu atual marido, né? Ele teve que ir pro exército e Deus fez com que tipo, eu voltasse a minha origem. Tipo assim, eu voltei pra dentro da casa do meu pai, eu comecei a instituir uma nova convivência com ele, porque eu tinha muita mágoa, é muita coisa, né? Sim. E tinha muita coisa ali que tinha que ser resolvido, né? Por conta que você viveu um período muito complicado, né? Que foi a separação dos seus pais. E aquela mágoa, aquele processo de você liberar o perdão, então eu tive que voltar pra dentro da casa do meu pai, ele foi pro exército e foi o período que a gente teve que ficar afastado também. Sim. E nesse processo dele pro exército, eu comecei a ir pra igreja, e foi nesse dia
porque eu entreguei minha vida para Jesus, né? Mas eu ainda não tinha declarado publicamente. Sim. E foi num congresso de uma pessoa que eu admirava muito, que foi com a Gabriela Rocha, que ela cantora. Eu sempre... as músicas dela sempre falam muito no meu coração. São muito tocantes, São, né? demais. E foi num congresso dela que eu fui, que eu aceitei, e daí diante de tudo começou a mudar. Sim. Começou a mudar nosso relacionamento. O que antes era normal, já não era mais normal, já não era mais comum. Você já não se sentia bem, né? Não, Deus já começou a transformar, só que eu era e ele não. Aí foi que deu uma complicada, deu uma balada no nosso relacionamento. Sim. Aí a gente se separou, aí a gente passou 7 meses separado. Aí nesse processo da gente separado, eu comecei a levar ele, tipo, a introduzir, mesmo a gente separado, a gente ainda mantinha um pouco de contato, levei ele algumas vezes lá na Vivo e comecei a plantar aquela sementinha, né, igual fizeram comigo, eu fiz a mesma coisa com ele, só que chegou um momento que não dava mais. Aí a gente ficou esse tempo todo separado e logo ele se converteu. Então, tipo, foi tinha que acontecer, sabe? Tinha que ser assim. Foi necessário que vocês ficassem esse tempo separados. Foi propósito de Deus mesmo, porque a gente não sabia, né? Tipo, a gente não entendia, a gente não tinha a sabedoria que a gente tem hoje, o entendimento, a gente não tinha naquela época. Sim. Então ele foi muito pontual, foi muito preciso o que Deus fez de me separar, porque a gente não sabe se ele tivesse continuado, a gente tivesse continuado junto, poderia que talvez a gente estivesse no mundo igual a gente estava antes. Sim. Então foi muito pontual. Vocês teriam, às vezes, se conformado com aquela situação, né? E não se chegasse verdadeiramente aos pés do Senhor, né? Sim. Porque essa separação, ela aconteceu para que vocês dois encontrassem esse caminho, né, que leva ao Senhor, que leva a uma conversão, para que vocês pudessem se encontrar novamente, né? É o que eu falo, foi muito pontual, foi muito preciso. Deus tinha algo separado para fazer na vida dele e Deus tinha algo separado para fazer na minha vida. Sim. Tipo, a gente não era casado, a gente não tinha a nossa aliança, então eram coisas individuais de cada um com Deus. Então, mesmo depois de a gente separado, eu sempre coloquei eles nas minhas orações. E tipo, o que eu falo, que eu testemunho, da minha oração. Eu orava muito pela conversão dele, pelo que ele é hoje. Então eu falo, tipo, gente, tudo que eu pedi pra Deus em oração foi ele tornar ele é hoje. Então essa é uma das maiores provas da minha vida, que Deus escuta orações e que ele, tipo, tá disposto a fazer por nós, sabe? Sim. Porque ele escutou as minhas orações e tudo que eu pedi, ele fez com que acontecesse e ele é tudo que eu pedi. Exatamente. E é muito interessante você falar sobre isso, né, Larissa? Porque com a maioria das pessoas é diferente, né? As pessoas namoram, casam ali e tal. Mas com você, o processo, né, a maneira de Deus trabalhar foi diferente. Então, às vezes, muitas pessoas estão generalizando, né? Vai ser assim e tal e coisa. Mas Deus, ele tem uma forma de trabalhar. E como o pastor Bibiano fala, Deus, ele não é mágico, né? E esses dias eu vi uma frase no Instagram que a gente não pode esperar um milagre naquilo que é processual. Exatamente. Então foi algo assim que vocês dois tiveram que passar e que às vezes, eu não sei o que você pensar, mas se essa separação seria algo definitivo, mas foi algo que fortaleceu vocês dois. Que tratou algo no coração, né, tanto seu como do seu esposo, para que vocês pudessem voltar ainda mais forte e concretizasse essa aliança, né, que é o casamento. Então isso é muito bom. Foi exatamente isso. Foi um processo, a gente tinha, como eu falei, ele tinha o individual, um processo individual para passar com Deus e eu tinha o meu. Então foi necessário, foi importante, tanto para a gente voltar ao nosso relacionamento e voltar a ter um relacionamento certo, com bases bíblicas, um relacionamento santo, até que a gente pudesse se casar. Tanto que na época, que a gente não era, o casamento nem
passava pela nossa cabeça. Sim. E uma coisa que eu amo que Deus fez no meu coração foi que quando eu converti o meu coração a Cristo, a primeira coisa que Ele plantou no meu coração foi a família. Amém. Foi construir a minha família, foi ter a minha família, porque eu já vim de um lar destruído, eu já vim de um lar acabado, de separação, de muitas brigas, e não era algo que eu queria carregar para minha vida. Sim. Então eu sempre orei para quebrar isso na minha vida e que na minha vez, na minha geração, ia ser totalmente diferente, sabe? Você pegou esse exemplo como algo que você não queria pra você, que Exatamente. Você não queria seguir, né? E às vezes tem muitas pessoas assim, né? Às vezes assim, sem perspectiva, né? De ter um casamento abençoado, de ter um casamento na presença do Senhor, porque às vezes vem de uma família que ela se acostumou a ver as pessoas casando e se divorciando e se separando, trocando de parceiro. E assim, a gente pode olhar pra isso, mas como eu não quero isso pra minha vida. Exatamente. Né? Eu quero algo duradouro, eu quero algo na presença do Senhor, porque hoje a gente sabe, Larissa, que é difícil. A gente, no mundo que a gente vive, os princípios e os valores estão totalmente, tá ficando distorcido. Tá tudo ao contrário, né? né? Tá ficando tipo assim, o certo tá virando o errado tá ficando certo, né? E a gente precisa ter isso na nossa mente. Eu creio que o seu testemunho vai tocar a vida de muitos jovens que estão escutando, né? E tem uma história também que tinha 2 filhos, né? E o pai era alcoólatra. Isso é uma história assim de reflexão que eu tô contando aqui, né? E ele batia na mãe. E os 2 filhos viram essa cena. Um decidiu seguir o mesmo caminho que o pai, e o outro decidiu olhar para aquilo ali como um exemplo que ele não queria seguir. Então ele falou assim, eu vou casar, eu vou ter um relacionamento abençoado onde não vai ter esse vício e onde eu vou tratar a minha esposa bem, os meus filhos bem. Ou seja, ele quebrou aquele ciclo ali, né? Então, tipo assim, muitas das vezes é possível. Se a gente pedir forças ao Senhor, é possível a gente quebrar esse ciclo, é possível a gente recomeçar. Exatamente. E o Senhor vai tirando de nós toda a culpa, todo aquele sentimento de erro, de coisas do passado que a gente fez. Porque a maneira que o Senhor trabalha em nós é muito lindo, né, Larissa? A gente vê Ele tirando cada coisinha, Ele reconstruindo ali o nosso coração, né? Lavando as nossas vestes. E é algo de pouco a pouco, né? Que o Senhor vai trabalhando a cada dia, Ele vai falando ao nosso coração de uma maneira muito extraordinária. Né? Foi e é um processo ainda, né? Porque eu me casei recentemente, mas assim, é uma das coisas que eu mais amo viver em Cristo. É a construção da minha família, porque foi algo que eu não tinha isso no meu coração, eu não tinha isso na minha vida. Pra mim era algo banal, casamento era algo banal, era algo que não fazia muito sentido. Tem aquela frase que todo mundo fala, né? Tipo, pra que gastar com casamento? Investe na sua casa. Não, gente, não invista na sua casa, invista no seu casamento. Faça o seu casamento, porque às vezes as pessoas pensam que é muito pra nós, né? Vou fazer pra nós. Não é pra vocês, é pra Cristo. Você tá fazendo uma aliança com Cristo. É você, o seu marido e Jesus. Então faça, tem que fazer. E foi algo que a gente decidiu, tipo, não tinha no meu coração, não no coração dele, mas se tornou um sonho pra nós dois, ter a nossa família. Aquilo começou a queimar no coração de vocês. É uma das coisas assim que ainda queima e vai queimar por muitos anos a construção da nossa família, porque ainda tem filho pra mim. Tem muita coisa ainda pra acontecer, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Mas o início é muito bom. Não é fácil. Não é fácil. Tipo, a vida com Deus não acho que é confortável. Não é confortável, é confronto. Você vive um confronto diário. Na sua casa, na sua família, de mudança. Porque pra mim, tipo, quando eu me peguei tendo esse sonho, eu falei, Deus, o que tá acontecendo?
foi aí que eu realmente comecei a ver a minha mudança, não era algo que eu estava fazendo, Sim. era o Espírito Santo que estava fazendo dentro de mim. Então, eu amo carregar isso de mim, eu amo família, eu sou apaixonada da minha família, nos meus irmãos e na minha família que eu tô construindo agora, que é eu e meu marido, por enquanto. Isso aí. Bom, e qual a passagem da Bíblia que mais toca no seu coração e por quê? Eu tenho uma que eu tenho até tatuada. Não é tipo aquelas frases assim, aquelas da Bíblia que as pessoas choram, aquela coisa. Mas foi a primeira palavra que Deus falou comigo. Essa amiga minha que eu contei agora no início, ela foi que me deu a minha primeira Bíblia, que é a que tá ali. Sim. Ela me entregou essa Bíblia, me perguntou se tem uma Bíblia. Eu falei, não, então vou te dar uma. E ela foi pra minha casa, me entregou essa Bíblia. E ela falou assim, Deus falou pra você abrir em Provérbios 2. Amém. Aí eu abri, que fala sobre a excelência da sabedoria, né? Sim. Que era algo que Deus estava me pedindo naquele momento. Que eu buscasse a sabedoria, que eu buscasse o entendimento, que eu buscasse aquilo mais do que, como fala na palavra, né? Mais do que o ouro e prata. Sim. Que ali eu entenderia e conheceria o temor do Senhor. Amém. Foi quando eu comecei a me derramar na Bíblia. Eu comecei, tipo assim, fazer daquilo ali colocar na minha vida no cotidiano. Porque eu também não tinha essa coisa de acordar, ler a Bíblia, pra mim não fazia parte. Aí eu fui pesquisar o que era devocional, aí eu fui começar a fazer. Aí tanto que eu tatuei. Eu não sei falar ele todo porque é um provérbio muito grande. Mas depois, se o pessoal quiser ler, é muito bonito. Tipo assim, se você olhar com os olhos de eu quero aprender, eu quero buscar, porque é isso que Deus quer de nós. Ele quer a nossa entrega, Ele quer a nossa busca, porque não tem como você conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, se você não for lá dentro, se você não ler, se você não buscar. Não tem como você conhecer, não vai cair ele vai abrir sua cabeça e vai colocar Tudo vai partir da nossa vontade, da nossa vontade. Que aí o Senhor, a cada dia, Ele vai nos ensinando um pouco a mais, né? E assim, eu tive uma pastora que ela falava assim, na escola de Jeová ninguém se forma, porque sempre vai ter algo para aprender e sempre vai ter algo tipo assim, eu não sei se com você é assim, mas eu já pensei assim, quando eu chegar no céu eu vou perguntar isso pra Deus, eu vou perguntar tal coisa pra Deus. Porque são questões que vai surgindo, porque cada vez que a gente lê mais, a gente aprende mais, mas também vai surgindo outras dúvidas, né? Algumas serão respondidas, outras a gente só vai ter a resposta quando o Senhor voltar, né? Então, tipo assim, e isso é muito bom, a leitura, o devocional, ter um tempo com o Senhor, porque a gente tira tempo pra tanta coisa, né? A gente tira tempo pra ver filme, pra ver série, né? Um tempo de qualidade com o nosso esposo, com a nossa família. Isso não é errado, mas que a gente inclua também e coloque como prioridade um tempo de qualidade com o Senhor, né? Porque assim, eu tava até conversando esses dias com meu marido sobre isso. A gente leva tão a sério o nosso trabalho. Tipo assim, aqui em casa a gente acorda às 5 horas da manhã pra poder estar todo mundo no trabalho no horário certo. E a gente tem que acordar nesse horário pra poder cumprir o nosso horário, chegar no nosso trabalho. E a gente leva isso com muita seriedade. Só que assim, será que a gente também leva a nossa vida com Deus com essa mesma seriedade? Tipo, eu tenho que fazer isso? Porque não é todo dia que a gente acorda com vontade de ler a Bíblia, gente. Você acorda com dia com vontade pra trabalhar? Ninguém acorda com vontade, mas você tem que ir. E a vida com Deus é isso, você tem que alimentar. Mesmo quando você não tá com forças, mesmo quando você não quer, você tem que ir. Então tem que ser algo, tem que ser uma obrigação. No início é uma obrigação, mas depois se torna um prazer. Depois que você começa a ter experiências com o Espírito Santo, depois quando você senta na mesa e você abre a sua Bíblia e você sabe que ele está ali ao seu lado, é sensacional, é incrível você sentir aquela presença de manhã. Você já começa o dia tendo um contato com a pessoa mais importante da nossa vida, que é com o Espírito Santo. E tudo vai ficando mais leve, mais leve, você consegue levar o seu dia com mais sabedoria, você, tipo,
depende do trabalho, mas tem trabalho que é muito estressante, qual trabalho que não é, né? E você aprende a ter sabedoria no seu trabalho, mesmo quando você aprende a ter dentro de casa, Sim. mas tudo começa em casa, tudo começa na mesa, tudo Sim. começa com o Senhor. Tem outra passagem que eu gosto muito, que foi uma das primeiras assim que eu li por causa de uma música da Gabriela, que fala Pra onde iremos nós, é o nome da música. Fala sobre o pão, que Jesus é o pão da vida, que é o pão que veio do céu. E eu, naquela época, me veio uns pontos de interrogação na mente. Por que ele é o pão do céu? Aí eu fui abrir a Bíblia pra ver onde que tinha palavras que tinham isso. E foi onde abri Mateus, que é Mateus 14 e Mateus 15 que fala, né? Da primeira multiplicação de pães e da segunda. E a que me toca bastante é a segunda multiplicação de pães, porque tá ali toda aquela multidão, com fome, com sede, mas eles estão ali com Jesus, eles estão atrás de Jesus. E Jesus, ele não se sente confortável com aquela situação, né? E ele fala, pegou os 7 pães, um pouquinho de peixe, e ele deu graça, né? Mas só que antes de entregar, ele pediu que todos se assentassem. E é isso que ele faz na nossa vida. Antes de Deus entregar bênçãos na nossa vida, entregar coisas na nossa vida, primeiro ele organiza a nossa vida, primeiro ele organiza o nosso vida. Ele nos prepara, né, para receber. Exatamente. Ele não vai entregar nada nas nossas mãos, nenhum alimento, nenhuma bênção nas nossas mãos, se a nossa mente, se a nossa casa, se a gente tiver uma bagunça, se nosso coração estiver ansioso. Então, primeiro ele manda as pessoas se sentarem, depois ele entrega o alimento. E é isso que ele faz conosco. Isso. Em todas as áreas da nossa vida. Então, tem pessoas assim, pode estar ansiosas por um casamento, pode estar ansiosa por um trabalho, por essas coisas, mas enquanto o coração da gente estiver ansioso, ele não vai trabalhar, porque ele não trabalha com ansiedade, ele não trabalha em cima de ansiedade. Ele trabalha em cima da nossa paz. Sim. Enquanto houver paz no nosso coração, é algo que pode ser algo que a gente deseja muito, mas você tem que ter paz daquilo, porque você tem que confiar no Senhor. Se é uma promessa dele, ele é fiel para prometer, ele é fiel para cumprir. Então, nosso coração tem que estar calmo para receber. Então, ele nos assenta, ele nos aquieta, ele nos acalma. E a gente tem que estar em paz, né, Larissa? Igual você falou. Porque enquanto a gente tá ali agoniada, ai, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor... E ele vai organizar, porque ele não vai agir no meio da bagunça, ele não vai agir no meio da dúvida. Pelo contrário, ele vai tirar a bagunça, ele vai limpar aquilo que precisa ser limpado e ele vai limpar a dúvida, né? Porque, tipo assim, eu sempre tive muita vontade de casar e eu falava assim, Senhor, né? Será que não vai? E assim, eu vinha de relacionamentos frustrados, que não dava certo. E parece que a gente entra com aquilo ali, agora vai dar certo e tal. E não era. E aí o Senhor falava, filha, não é isso que eu tenho pra sua vida, né? Enquanto você continuar com essa ansiedade, com isso, sabe? De às vezes querer provar pra alguém que você tá num relacionamento, de querer se relacionar só por status ou porque você quer casar, mas parece que a sua vontade de casar tá maior e você nem tá olhando para as pessoas que você tá se relacionando, né? Então, às vezes, as nossas emoções, elas nos cegam. Exatamente. É por isso que a gente tem que ter um equilíbrio entre razão e emoção, né? Às vezes, tipo assim, não tomar uma atitude quando você tá com muita raiva, quando você tá muito feliz, muito eufórico, porque essa emoção, ela vai passar. Pode ser que ela dure 5, 10 minutos e depois você fala, meu Deus, o que eu fiz? Exatamente. Que decisão é essa que eu tomei? Ou que palavra é essa que eu falei? Né? A ansiedade, em qualquer área da nossa vida, ela gera muita frustração. Sim. Se você age em cima da ansiedade, aquilo vai te trazer uma frustração. Então, para Deus entregar o meu casamento e formar o meu casamento, que é um dos meus testemunhos, primeiro ele teve que organizar muita coisa. Primeiro ele falou assim, vocês vão se aquietar, porque eu não mandei vocês casar, não mandei vocês morar junto. Por isso que deu errado e foi frustrante pra nós. Sim. Porque a gente queria aquilo e a gente viu ele ter que ir pra outra cidade, eu ter que ficar aqui, eu ter que voltar pra casa do meu pai.
Então, Deus, ele não agiu nada, tipo, naquela época. Tanto que as coisas que a gente recebeu, tanto da nossa casa, na época a gente não recebeu nada disso. Foi nós dois e era isso, era aquilo. Então, ele realmente, ele arrumou a casa, ele nos consertou, ele nos limpou, ele sarou o nosso coração. Sim. Ele gerou esse amor no nosso coração, essa vontade de se casar de verdade, para depois ele nos entregar isso. Ele não agiu na nossa bagunça. Primeiro ele consertou o que estava errado. E para isso a gente teve que querer. Sim, E como que tem sido para você essa nova fase que você tá vivendo, né? O noivado e agora casada, né? Como que... Tá sendo muito bom. É uma experiência, assim, que eu queria muito viver. E... tem uma palavra, tipo... É difícil. Não é um processo fácil. Mas o que me alegra, o que me conforta, é saber que eu tô vivendo o que eu pedi pra Deus. Sim. Eu acho que tem uma coisa que é muito bom na nossa vida com Deus, é você viver as suas orações. Sim. É muito bom. Eu vivia uma oração minha, que era da transformação dele, que era da minha transformação também. E tudo que a gente marcou a nossa data e a gente viu as coisas acontecerem. Tipo, a gente não tinha perspectiva. Tipo, onde a gente vai morar? Com as coisas que a gente tem. A gente é muito novo. Eu tenho 21 e ele tem 20. Então, a gente não tem a nossa vida já formada, a gente já não tem uma carreira muito estabelecida. A gente tá começando a nossa vida agora. Sim. Então, isso foi motivo de muito questionamento ainda. Mas eu falei, a gente tem um principal, que é Deus. Sim. A gente tem um principal de tudo. E a decisão de fazer dar certo. De fazer dar certo. Eu falei pra ele, não é uma casa boa, não é um belo casamento que vai trazer nossa felicidade. Quantas pessoas não têm isso e são tão frustradas? Por quê? Porque não tem Deus. Não tem Deus na frente, não tem Deus em cima. Então, quando a gente começou a orar, a gente começou a jejuar, a gente colocou isso na presença do Senhor. E a gente falou, e aconteceu várias coisas nesse processo. Eu vou falar, esse podcast é jogar gigante. Mas aconteceu várias coisas nesse processo que Deus fez acontecer. Tipo, coisas que pareciam que tava dando errado, mas tava dando tudo certo. Então a gente marcou a nossa data e a gente viu Deus agir assim de forma sobrenatural. Sim. E foram dias assim às vezes de muita ansiedade. Aí às vezes a gente via alguma coisa dando errado, meio frustrante, mas a gente sempre colocava nosso pé no chão e falava, não é isso que Deus quer pra nós, então vamos acalmar o nosso coração. Se tá dando alguma coisa errada é porque tá dando certo. Se tá na presença de Deus, se tá dando alguma coisa errada é porque tá dando certo. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Se tá dando alguma coisa errada, tá no caminho certo. Tá passando por luta, por provação, porque você tá no caminho certo. Caminho. A gente tá incomodando, em algum lugar a gente tá incomodando, sabe? Então, assim, veio muitas lutas, veio muitas provações, mas em pouco tempo, foi tipo assim, questão de um mês. A gente viu Deus fazer tudo que a gente... Nosso casamento, vestido, nossos móveis, nossa casa, a gente viu Deus fazer tudo pra nós. E tá sendo lindo, né? Tá sendo maravilhoso. Sim. Mas... acho que a gente ainda vai ter muita coisa pra amadurecer, né? A gente vai amadurecendo no processo. Mas eu tô sendo o que eu queria ser, que é uma esposa, que é construir o meu lar e ter a minha família aos pés do Senhor. Amém. E muitas pessoas, Aris, às vezes esperam ter as condições perfeitas pra fazer as coisas. Nunca vai ter, quando a gente tiver a nossa casa, o nosso carro, quando a gente tiver um dinheiro sobrando, a gente casa. E não é assim, porque tanto você como o seu esposo, vocês vão construir isso juntos. E isso é algo muito mais emocionante, a gente construir a nossa vida, a gente realizar os nossos sonhos ao lado do nosso parceiro, ao lado do nosso cônjuge. Porque é melhor dois do que um, né? E quando a gente coloca o Senhor, eu sempre falo aqui nesses podcasts, tudo que a gente grava, um cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Então é onde a gente vai colocar o Senhor e o Senhor vai abençoando os nossos planos.
E assim, você vai ver lá, você vai vendo com o tempo, eu creio que você já está vendo, mas que constantemente você vai ver o cuidado de Deus com vocês. Né, o cuidado de Deus dentro da sua casa, no seu relacionamento, para com a sua família, porque a sua família vai olhar em você, a família dele vai olhar em vocês e vai ver um exemplo, né? Vai ver um casal que mesmo passando às vezes por dificuldade, por muitas coisas, continuaram juntos. E isso só fez fortalecer a relação de vocês, né? O casamento de vocês. Sim. Deus, ele colocou pessoas muito pontuais na minha vida, assim. Sim. A Cláudia é uma pessoa, tipo assim, ela entrou assim na minha vida, ela e a Bia, né? Entrou assim na minha vida num momento muito, muito específico, né? Sim. E foi o que me ajudou muito, porque ela é uma pessoa... Eu tenho ela como a minha mãe. Sim. Aqui, minha mãe espiritual, sabe? Porque às vezes eu tô passando por umas coisas que ninguém sabe. Ela vem, senta comigo e conversa, e fala, tipo, usada, obrigada, Deus. O Senhor, Ele coloca a pessoa na nossa vida. E era uma coisa que eu sentia muita falta, né, de ter amizades sinceras, porque no mundo a gente não tem. No mundo algo só de momento, de aparência. A gente se decepciona. E eu me decepcionei muito com a amizade. Tipo, pessoas até de dentro da igreja mesmo, mas o Senhor, Ele mostra assim que a nossa fé, a nossa expectativa não tem que estar nas pessoas. É sempre nele, né? Então, é isso que Ele trabalha em mim bastante. Isso. E ontem o pastor falou que Deus, ele vai agindo, sabe, em cada coisa, e a importância de nós nos posicionarmos, né, e da gente ter relacionamentos verdadeiros, né, seja em amizade, seja no nosso trabalho, porque o Senhor, Ele não quer um advogado lá no céu, Ele quer um bom advogado aqui, né? Um advogado cheio do Espírito Santo e tal. E Ele falou a respeito de como essa vida de aparência, é fácil a gente parecer feliz no Instagram. É só a gente postar uma foto, né? De algo assim. Às vezes a gente tá acabado, mas não, eu preciso postar um stories aqui. Eu preciso mostrar que eu tô bem, que eu tô feliz. E a gente vive essa geração de aparência, né? É muito triste, né? E quando a gente entra no Instagram, às vezes a gente se frustra. Porque a gente acaba acreditando, assim, tem muita coisa que é verdade, que realmente a pessoa tá ali postando e tal, porque tá feliz. Mas se a gente for começar a se comparar, gente, nossa, tá tudo dando errado na minha vida, olha, essa pessoa tá tão feliz, essa pessoa tá não sei o que. E assim, falando desse assunto de aparências, o mundo, ele nos coloca pra viver à mercê de aparências, né? Que é uma felicidade ali momentânea na hora da festa, eu tô feliz, eu tô postando, eu tô vivendo, e aí no outro dia que bate a ressaca, você se sente a pior pessoa do mundo. Eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou fazer isso. E aí vem aquela crise existencial, quando a gente sente um vazio no nosso coração. Então a gente tá sempre assim, tentando preencher o nosso coração com coisas momentâneas, mas que só Jesus pode preencher, né? Só Ele tem um poder de preenchimento. Sim. E quando a gente preenche esse espaço com o Senhor, a gente vai perceber que a gente pode ter pouca coisa. A gente pode ter um pão francês para comer no café da manhã, um cafezinho simples, mas a gente tem tudo. Por que eu tenho tudo? Porque não me falta o essencial, que é a presença de Deus. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai conquistando as coisas da nossa vida, a gente vai aprender a dar valor. Porque muitas das vezes a gente fica assim, quando eu tiver uma casa eu vou ser feliz, quando eu tiver um carro eu vou ser feliz. Quando eu tiver... Você nunca vai ser feliz se você não preencher o vazio do seu coração com a presença do Senhor.
E assim, quando a gente faz isso, as outras coisas vão vir para acrescentar na nossa vida. Sim. Quando ele preencheu o vazio que tinha no seu coração, quando ele preencheu o vazio que tinha no coração do Luiz, ele veio e uniu vocês dois para vocês dois acrescentar um na vida do outro. Exatamente. Porque enquanto vocês estivessem machucados, enquanto vocês estivessem fazendo tudo que ia contra a Bíblia, vocês dois iam machucar um ao outro. Exatamente. E não ia se sentir completo, né? Exatamente. A nossa carne, ela é insaciável, né? Ela é algo em nós muito insaciável. Então, se a gente for deixar pra viver coisas boas, tipo, eu só vou me casar quando eu tiver uma casa boa, quando eu tiver um carro bom. Você não vai casar nunca, você não vai viver essa vida nunca, porque a gente conquista algo que a gente quer muito, mas quando a gente tem algo, não sei se você já percebeu, mas você conquista algo que você queria muito. Sim. Aí aquilo ali se torna normal na sua vida. Eu já conquistei, foi fácil, já peguei, já é meu, já tomei posse. Então aquilo ali já se torna... Aí você já começa a querer algo melhor. Aí quando eu tiver isso, aí eu vou ser feliz de verdade. Então assim, é algo sempre insaciável. Vai ser sempre insaciável. Tipo, eu conquistei a casa que eu queria. Mas daqui uns anos eu quero uma melhor ainda. Então, vai ser sempre assim. Então, se a gente for colocar nossa felicidade, a nossa vida em bens, em coisas que aqui na Terra vai ficar, vai passar, não tem valor, a gente não vai ser feliz, a gente não vai ser completo, a gente não vai ser cheio nunca, porque a presença de Deus, a vida com Deus é a única coisa que a gente tem aqui na Terra que a gente vai levar quando a gente for pro céu. É a única coisa, é o Espírito Santo. É a única coisa que nos preenche, que nos mantém vivo aqui na Terra, é a presença. É a única coisa que não se abala, é a única coisa que não quebra. Tipo, a gente só vive sem se a gente querer. Se a gente afastar o Espírito Santo de nós. Então é isso. E tipo assim, se a gente coloca aquilo que a gente é na nossa profissão, nas coisas que a gente tem, então a gente não é nada. Exatamente. Né? Porque nós temos que descobrir quem nós somos em Deus, né? Eu não posso falar, eu sou a Paula, eu faço psicologia e tal, mas quem eu sou? Qual que é a minha essência? Sim. Isso aí são atributos que vieram, mas não é realmente quem eu sou. A Paula, que faz psicologia, ela é sim uma pessoa, mas ela não é definida por esse título. Exatamente. Então, tipo assim, eu sou definida por quem Deus me fez, né? Exatamente. Eu sou filha, eu sou preciosa, eu sou uma pessoa assim que o Senhor criou com uma essência, com uma identidade, como algo único, né? E é essas características que fazem eu ser diferente e que fazem eu reconhecer que eu sou filha, né? Que eu sou amada, que eu sou cuidada. E muitas das vezes a gente entra nessa crise. Por que eu vim no mundo? No que eu sou boa? Né? E a gente fica se perguntando, mas quando nós reconhecemos o nosso Pai Celestial, a paternidade de Deus, quando a gente reconhece esse amor, a gente sabe quem nós somos em Deus. A gente reconhece que a gente é único, que a gente tem características, a gente é feito diferente. Então, o que às vezes leva a gente a ser muito frustrado é a questão de comparar. Um exemplo, você tem uma forma de fazer um podcast e você não pode ficar olhando para outras pessoas e falar, aquela pessoa faz daquele jeito, ela faz melhor do que eu. Não, a forma que você faz é linda, é única, é assim que, tipo assim, foi assim que Deus te formou. Uma coisa que eu aprendi é que quando a gente olha pra grama do vizinho, quando a gente compara a nossa vida, a gente é a mesma coisa, a gente tá dizendo que o que Deus nos entregou não é bom. Se a gente fala que o que Deus nos entregou não é bom, a gente tá dizendo que Deus não é um bom pai. E Deus, Ele é um bom pai. O que Ele te entregou na sua vida agora é bom, porque veio dele. Não é porque a grama do vizinho é mais verde que a sua, que é melhor, a gente não sabe. O que o vizinho é dentro de
dias de casa. eu li uma frase que falava assim, às vezes a grama do vizinho é sintética. Por isso que a Luca fica feinha, né? Ela não passa pela seca, ela não fica amarela. Exatamente. Tá sempre bonita. Quando a gente vira e deseja algo que não é nosso, que não faz parte de nós, a gente está dizendo que Deus não é um bom pai. Sim. Então, pensa tanto que isso deve ser frustrante e doloroso para Deus ver isso. Poxa, eu entreguei isso para ela, doei isso para ela, e ela fala que isso não é bom. A gente olha e deseja as coisas dos outros, então a gente fala que Deus não é bom. E isso não é verdade. Deus é um bom pai, o que Ele me entregou hoje, a minha família que Ele me entregou hoje, o meu marido, a minha casa, a minha igreja, os meus amigos são boas pessoas, porque foi Deus que trouxe para mim. Isso, a gente tem que se policiar muito, porque é algo que a gente faz constantemente. Bastante. A comparação, ela vai gerar uma insatisfação no nosso coração. Né? Então, assim, tá vendo tanto que é legal? A gente, de uma pergunta, já falou tantas coisas boas, tantas coisas que eu tenho certeza que tá tocando na vida de muitas pessoas, que muitas pessoas estão se identificando com isso, né? E agora eu queria que você desse um conselho, né? Para jovens aí que têm o sonho de se casar, né? Que têm o sonho de vestir um vestido, né? Enfim, essa coisa maravilhosa que é o casamento, né? O primeiro conselho que eu dou e que eu tento carregar pra mim também é não compare. Não compare sua vida, não compare o seu relacionamento, não compare seu marido. A vida de comparação, ela é muito triste e ela gera muita dor. Outra coisa, gente, casem, é ótimo! Casem, porque é uma coisa que você faz pra Deus, é uma coisa pra vida toda. Tem uma coisa que a gente fala muito um pro outro, que é assim, até que ele volte, o nosso relacionamento, e até que ele volte, até que ele venha. Então, tenha vida com Deus, tenha bons relacionamentos com pessoas que caminham com Deus, porque pessoas são muito importantes na nossa vida, pessoas pontuais, pessoas sábias, pessoas maduras na fé. É muito importante você ter esse tipo de pessoa ao seu lado, porque às vezes a gente não sabe para onde correr, a gente não sabe para onde correr, a gente tá cansado e às vezes só um abraço, uma boa palavra de uma pessoa, às vezes um confronto também de uma pessoa, porque nem todas as vezes a gente tá certo. Então tenha bons amigos, caminhe com pessoas de boa índole, de bom coração, pessoas apaixonadas por Jesus, porque a influência ela fala muito, né, nessa geração. Então seja influenciado por pessoas que amam Jesus, que caminham com Cristo e casem, podem se casar, sonhem com casamento, marquem a data do seu casamento que vocês vão ver Deus agir, porque Deus é um Deus que ama casamento. Ele ama gerar famílias para Ele. Ele ama famílias construídas nas bases de Deus, né? Deus ama casamento, Deus ama família. E é isso. E assim, também se a pessoa, ela às vezes pensa assim, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou dar certo no relacionamento, às vezes vem de decepções, de frustrações. Cara, eu falo por mim mesma, se eu fosse olhar pra isso, eu não estaria casada hoje. Exatamente. Né? Eu não estaria casada, eu me apegaria só àquilo que deu errado, né? Só os relacionamentos fracassados. E cara, se você quer casar, se você quer ter um casamento abençoado, então se espelhe em quem tá dando certo, né? Porque às vezes você tá apegada a alguém conhecido seu que se separou, que se divorciou, e aí você já começa a generalizar isso e falar, eu nunca vou ser feliz. Carrega isso pra nossa vida. Você vida, começa a emitir isso, né? A almejar isso, e não, cara, aquilo que a gente deseja se concretiza. A nossa palavra tem poder, naquilo que a gente se apega também tem poder na nossa vida. Então, se eu me apego a um casamento fracassado, então como é que você quer ter um casamento abençoado, né? Não tem como. Às vezes, tipo assim, muitos casais, a gente já viu isso, né, na pandemia, muitos casais se separaram. Sim, e aí não conseguiram conviver. E aí a gente fica assim, nossa, mas se o fulano não deu certo, como é que eu posso dar certo?
assim, a gente volta pro mesmo assunto, a questão da comparação, né? Então, tipo assim, cara, se você teve uma decepção, eu conheço alguém que pode curar o seu coração, e esse alguém é Deus. Sim. Ele pode lavar as suas feridas, ele pode colocar curativo, e você pode superar tudo aquilo que você passou, né? O seu passado de dor, o seu passado de mágoa. Deus, ele tem uma pessoa especial para sua vida. Ele tem uma pessoa que vai te amar, que vai te respeitar, que vai cuidar de você Sim. em todos os momentos. E é na saúde e na doença, né? É aquele voto que a gente faz, é aquela aliança que a gente faz com o Senhor e com o nosso cônjuge, né, no altar. Esse é algo que a gente proclama, que a gente fala, não é da boca para fora, mas o casamento, ele é feito para os dias bons e para os dias ruins. Para o dia que você tá com raiva, para o dia que você tá com TPM, enfim. E é isso, Exatamente. Vocês vão aprendendo um com o outro, Exatamente. Vocês vão convivendo. E é aquilo que a gente falou assim, aqui, é colocar o Senhor em primeiro lugar. É você se sentir paz no seu coração. É organizar a casa, né? Isso, porque se tem dúvida, ainda não é a hora. Porque Deus não é Deus de dúvida. É o que eu tava falando lá no início, né? Deus, ele não vai entregar algo se o seu interior Sim. ainda tá bagunçado, se você é muito frustrado, Sim. se você ainda não liberou perdões para relacionamentos antigos. Se você ficar desejando mais um relacionamento, vai ser apenas mais um relacionamento frustrado. Sim. Então, assim, permita que Jesus te cure, faça dele o seu esposo, porque eu falo que o nosso primeiro esposo é Jesus. Ele é tudo pra nós, ele é um pai, ele é um bom amigo, Sim. ele é o nosso esposo. Então, permita que ele te cure primeiro, que faça você liberar perdões, curar feridas passadas, Sim. porque não tem como você ter um futuro diferente, renovado, se você ainda tem mágoas passadas, se você ainda tem coisas mal resolvidas lá no passado. Tem uma passagem também que eu gosto muito, que é quando Jesus recebe a notícia que João Batista morreu. Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, naquele momento ele também sentiu aquela dor. E naquela fase, ele estava fazendo muitas curas. Ele chegava multidões, ele curava multidões. Mas uma coisa que ele fez, ele pegou o barco, ele foi para o meio do mar e a gente não sabe o que aconteceu lá. Mas ele se retirou, ele teve um tempo com Deus. Ele se sarou daquela dor que ele estava sentindo para depois ele voltar, para ele poder continuar os seus milagres, o que ele tinha para fazer. Então, assim, se até Jesus, né, teve que tirar um tempo para ele, para se relacionar com Deus, ter aquele momento com Deus de cura, daquela dor que ele estava sentindo, e nós? Então, assim, o primeiro passo para um casamento para você ter um bom casamento, para você ser um próspero, é se relacionar com Deus primeiramente. É fazer dele a primeira pessoa na sua vida. Sim. Porque pessoas são falhas, nós somos falhos, nós somos decepcionantes. Nós vamos errar, vamos errar, eles também, os nossos parceiros vão errar e a gente tem que estar pronto para perdoar. E a gente tem que amar uma pessoa que ama mais a Cristo do que a nós. Isso é uma coisa que eu peço muito, que tanto eu quanto meu marido, que a gente ame mais a Cristo primeiro, para depois a gente poder se amar. Porque não tem como. Porque é o único amor que não acaba, é o amor de Cristo. Então, se a gente não tem esse amor, que amor que é nosso? Que amor não tem. Bom, a próxima pergunta é como você e seu esposo se conheceram, né? E essa daqui você já respondeu, a partir de qual momento vocês tiveram a certeza de que se tornariam uma só carne, né? Mas como que você e ele se conheceram? A gente se conheceu na casa de um amigo em comum. A gente se conheceu naquele dia, foi, como as pessoas falam, né? Foi amor à primeira vista. A gente se gostou assim de cara. Sim. Aí a gente começou a se conhecer melhor. Foi muito rápido também. A gente sempre combinou muito. Tanto, eu brinco, né? Falando, tipo, até quando a gente era do mundo, a gente combinava no mundo e dentro da igreja a gente combina muito também.
gente combinou muito, então a Sim. gente se gostou muito de cara. Aí logo a gente não teve nem pedido de namoro, essas coisas, logo a gente começou a ter aquele relacionamento fixo, Sim. aí logo ele me entregou uma aliança, aí logo a gente casou e aconteceu tudo que aconteceu. Mas a certeza, né, que a gente se tornaria uma só carne foi depois da gente se reencontrar. Sim. Isso também é um testemunho pra mim. Eu orava muito, eu pedia muito pra Deus pra mim ver o batismo dele, que era o meu sonho ver ele se batizar. E quando ele estava perto de se batizar, a gente não estava se falando, a gente não estava muito próximo. E a gente ficou logo, a gente morou no passado que a gente morou junto, a gente teve uma gata e essa gata ficou com ele. E às vezes eu mandava mensagem perguntando como é que ela tá. E do nada, assim, no meio do dia me vinha aquele negócio, vamos mandar mensagem pra ele pra ver como é que ela tá. Porque a gente tinha um bom relacionamento por mensagem, assim. Aí ele tocou no assunto do... E assim, a gente já tinha amigos também que torciam muito por nós. Então sempre ficava aquele... Sabe aquele leve trás? Olha, ele falou isso, ela falou isso. Aí chegou a notícia pra mim que ele ia se batizar e eu falei, Deus, isso foi uma das coisas que eu te pedi tanto, eu não posso ficar sem ver. E logo na semana do batismo dele, a gente voltou a se falar, a gente voltou a conversar. Eu fui da casa dele pra ver a gata. A gente conversou e a gente... Tipo assim, acho que o nosso olhar, nem aconteceu nada, mas o nosso olhar disse muita coisa. E a primeira coisa que ele me falou foi que... Ele falou assim, você tá aqui hoje é uma resposta de oração. Então naquele momento ali eu tinha certeza, eu falei, Deus, é ele, e ele também teve. Aí nessa mesma semana, no domingo, ele se batizou. E eu fui. Aí nesse mesmo dia a gente conversou e resolveu que a gente ia voltar ao nosso relacionamento no dia do batismo dele. Isso é maravilhoso. A gente fica assim, Deus, o Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu, exatamente. Não, assim, isso é tão assim, às vezes a gente ora. É claro que tem algumas respostas que vai demorar, né? Outras ele vai falar não, eu sempre falo, Deus não fica sem nos responder. Ele vai, às vezes ele vai falar não, mas ele vai nos responder. O silêncio de Deus já é uma resposta. Já é uma resposta falando, não é o tempo ainda. Exatamente. Né? Então, assim, é algo tão assim, e esse relacionamento, né, quando a gente tem Deus como nosso melhor amigo, a gente confia no Senhor para falar tudo aquilo que a gente está passando, tudo aquilo que a gente está sentindo. E eu aprendi muito isso com Davi, lendo Salmos, porque quando Davi estava escondido na caverna, né, ele fugiu de Saul, ele fugiu do seu próprio filho, queriam matar ele, e ele, Senhor, eles me apunhalaram pelas costas, eles estão tramando contra mim, olha o que eles estão fazendo, e ele orava ao Senhor, né? A gente tem tantos salmos de oração, né, que a gente pode trazer para nossa vida hoje. E é isso, é confiar em Deus e ser sincero, rasgar o nosso coração na presença do Senhor e poder ter a liberdade para falar tudo, né? Para falar quando a gente estiver triste, quando a gente estiver feliz, quando a gente estiver mal, né, sem vontade de sair da cama naqueles dias mesmo, e aí o Senhor vai nos fortalecendo. Tipo assim, o que veio no meu coração às vezes você quer se entregar pro Senhor e você fala, Deus, mas eu não tenho nada, eu não sou nada. Se a única coisa que você tem para entregar para Deus é os seus pecados, então entregue, Ele vai te receber. Vai como você tá. Mas quando você passa por Ele, você não fica do jeito que você tá. Então, se você tá incomodado com a sua forma de viver, igual aconteceu comigo lá no início, acontece com milhares de pessoas, a única pessoa que pode fazer essa mudança é Cristo. E é uma decisão que tem que surgir de nós, né? Do nosso coração. E a única coisa que você tem para entregar é as suas dores, é os seus pecados, é os seus fracassos. Entrega, que Ele vai receber. Ele recebe. E agora, pra gente encerrar, antes da gente fazer a oração, eu gostaria que você deixasse, né? A gente já falou muita coisa aqui de encorajamento, né? De palavra do Senhor.
Mas deixar uma mensagem de encorajamento, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Pode ser um versículo, uma frase, algo que alguém te falou que você leva assim para a vida. Fica à vontade, pode falar. Então, o que eu tenho pra falar, eu não vou, às vezes as pessoas falam com tristeza, mas eu vou falar com muita alegria. Jesus está voltando. Isso. Ele vai voltar e tá acontecendo o que aconteceu muito tempo atrás, que era da vinda de Jesus e ninguém acreditava. Sim. Mas ele veio e ele vai voltar de novo. E ele deseja, né, levar muitas almas. Sim. Então seja uma dessas pessoas. Jesus, ele tá voltando. Com muita felicidade eu falo isso. E se pra você é algo que tá te confrontando, tá te gerando um temor, vai pra presença de Deus. Sim. Que é lá que você vai ser transformado, é lá que você vai ser curado. E só existe uma forma de viver na glória, né, com Deus. Que é você se entregando, é você mudando, é você recebendo o caráter e o Espírito Santo de Deus. Então, Sim. é a única forma. Então, Jesus, ele tá voltando e ele vai voltar e não vai demorar. Isso é uma realidade. É uma realidade. Eu falo isso... às vezes as pessoas falam com muito temor, né, mas com muito medo, mas a gente tem que falar com muita alegria. Sim. E a gente tem que se preparar para isso. E às vezes a gente tá dentro da igreja, a gente tá ali servindo a igreja, mas a gente não tá preparado para a volta de Deus. Então a gente tem que se preparar. Sim. Porque tem muitas pessoas que estão ali dentro, que servem, que fazem coisas para Deus, mas na hora ele vai falar que ele não te conhece. Então, o que você tá fazendo aqui na Terra? O que você tá fazendo pra Deus aqui na Terra? Tipo, o seu relacionamento com Deus. Não adianta você ir fazer várias coisas dentro da igreja, servir em várias áreas diferentes, se dentro do seu quarto, se dentro da sua casa. Ou ele não te conhece, você não tem um relacionamento com Deus. É isso. Amém. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? E ainda há tempo, eu sempre falo, ainda há tempo de voltar. Ainda é tempo de se arrepender. Sim. De, Senhor, eu tô cansada de tudo que eu vivi, eu quero uma vida nova com o Senhor. Ainda há tempo, né? Se você tá nos ouvindo, se você assistiu esse podcast, foi edificado, é tempo de voltar, é tempo, às vezes, você que tá afastado, né, dos caminhos do Senhor, é tempo de se reconciliar, de se jogar aos pés da cruz, né? E falar, Senhor, eu não quero mais essa vida de iniquidade, de pecado. Eu não quero mais uma vida que me afaste do Senhor. Eu quero viver uma vida dedicada ao Senhor. Eu quero que os propósitos que o Senhor tem para minha vida se cumpram, né? Amém. Amém, Larissa? Amém. Então vamos fazer uma oração, né? Daqui a pouco eu já faço os agradecimentos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, por essa conversa. Muito obrigada, Senhor, por ter usado a Larissa como canal de bênção aqui na vida dessas pessoas, desses jovens, dessas mulheres, desses homens. Que o Senhor venha tocar na vida de cada um que ouviu essa conversa, Pai. Meu Deus, porque nós plantamos a semente, Pai, mas que o Senhor possa germinar. Que o Senhor possa colocar no coração de cada pessoa esse sentimento de arrepender, de ter uma vida nova, de entregar a vida verdadeiramente ao Senhor, Pai. Que elas possam ter esse desejo, Pai. Que elas possam olhar para os casamentos que estão dando certo, que elas possam olhar também para aqueles que não estão dando certo como um exemplo a não ser seguido, que elas queiram um relacionamento abençoado, Pai, primeiramente com o Senhor, Pai, que o Senhor seja colocado como prioridade, Pai, nós te pedimos isso, Pai. Toca, Senhor, na vida da Larissa, na vida do esposo dela, que o Senhor possa abençoar a vida deles, que eles possam ser canal de bênção na vida de muitas pessoas, que eles possam inspirar a vida de muitos jovens a se casarem, a vida de muitos jovens a se guardarem, a querer um relacionamento abençoado, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, e desde já nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Então, obrigada você que ficou até aqui.
Obrigada, Larissa, por agradeço. ter aceitado esse convite, né, por ter disponibilizado aí do seu tempo para falar um pouco, né, da sua experiência, do seu testemunho e da vida de casado, né? Isso é muito bom e é uma fase assim maravilhosa, né, que o Senhor está nos permitindo viver isso, então isso é muito bom. Então é isso, galera. Deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!